Júlio, me diz uma coisa, cara. Quanto tempo você demorou para conseguir bases sólidas em teste de software? Isso vai depender muito de quem é você, né? Porque eu, Júlio, quando eu comecei, eu não entrei como sendo tester e depois eu comecei a estudar. Foi o contrário. Eu estudei muito para depois entrar para a área de testes. Então tem uma diferença. Quando eu fui começar, quando eu montei a minha primeira suíte de testes, né, meu primeiro grupo de testes a serem realizados, eu já tinha lido pelo menos 5 livros, já tinha 4 referências, que eram as pessoas que eram referências na área naquela época e que eu considerava muito, que hoje em dia ainda considero, que são pessoas que me ajudaram a formar assim, meio que a minha mentalidade inicial, né? Muitas dessas pessoas, inclusive, hoje são meus amigos. Por exemplo, o Elias Nogueira era uma referência para mim naquela época. O Cristiano Caetano era uma referência para mim naquela época, mas tinha também referências externas, né? Por exemplo, James Barr era uma referência para mim naquela época, né? O Rex Black era uma referência para mim naquela época. Então são algumas pessoas que foram formando assim, sabe, as suas referências, né? No caso, as minhas referências. Então, quando eu entrei para a área de teste, já tinha meio como sabe, é muito legal isso. Quando você tem base em testes e você começa a pronunciar algo, quando você começa a formar uma frase para tentar resolver um problema, sabe aquele problema que a gente encontrou e que eu falei, eu acho que é assim? Quando eu, Júlio, que estruturei minha base em testes, olho para um problema, eu começo a ouvir um monte de gente sussurrando no meu ouvido, sabe? Vem a Janet Gregory e sussurra no meu ouvido. Vem o Cristiano Caetano e sussurra no meu ouvido. Vem o Elias Nogueira e sussurra no meu ouvido. Vem o James Barr e sussurra no meu ouvido. Michael Bolton, mesma coisa. E vem aquele monte de pesquisador sussurrando no meu ouvido, porque daí eu pego e falo, então você pensa assim, você pensa assim, você pensa assim. E eu, o que eu penso? Eu penso assim, então eu vou lá e penso em uma solução específica para aquele problema. Eu tenho junto comigo outros vários pesquisadores que me ajudaram a tomar essa decisão. Entende a diferença? Entendem a diferença de você simplesmente chegar e falar, como você vai testar isso? Eu acho que eu vou testar clicando. Você nem pensa, você só fala, você só sabe, você nem tem um momento para raciocinar sobre aquilo. Você só começa a falar. É a ausência da base em testes. Entende? A ausência da base em testes. A base, ela não se forma, não simplesmente se forma. Então eu poderia dizer para você assim, quando eu estava lá, eu comecei em 2008 para 2009, mais ou menos, né? Quando eu estava lá atrás, em 2013, eu já tinha uma base estabelecida. Eu já tinha tudo que eu precisava? Não. Eu achava que eu tinha bastante já. Mas hoje em dia, ainda olhando agora, eu já acho que ainda falta muito para mim. Sabe? Por que isso, Júlio? Porque é um processo contínuo, a sua base ela vai se estabelecendo a cada dia. Eu falo com os meus alunos e eles me falam de um problema novo que eu nunca vivi. E a minha base ela continua se formando. Por quê? Porque os meus conhecimentos eles são aplicados àquele problema complexo. Então o meu conhecimento ele se mistura. O conhecimento novo com o conhecimento existente, ele se choca e ele se remodela. E ao se remodelar, um novo conhecimento surge. E ele é agregado à minha base. Aí eu leio um artigo, novamente. Conhecimento novo, conhecimento antigo, se choca, vira um novo conhecimento, forma mais a minha base. Então é como se você tivesse a sua base como sendo uma camada dentro do seu ser, que ela vai se construindo, cada vez mais uma nova camada construindo, uma em cima da outra. Isso faz com que, quando eu tenho um problema de teste de software, eu olhe para ele e consiga ter muitas formas de pensar na solução daquilo. E quando alguém ouve eu falando sobre teste de software, a pessoa pensa, nossa, que bacana essa forma de você pensar em teste de software. Né? Por que isso? Porque a pessoa ela não está vendo ela está vendo eu junto com um monte de pesquisadores aqui que ajudaram a formar a minha base em testes. Entenderam a ideia? Isso é fantástico.
Cada uma dessas pessoas eternizaram em mim um pouco do seu conhecimento. Por quê? Porque eu nunca mais vou esquecer delas. Entende? Isso é sensacional. Isso é transformador. Isso é transformador. Tem um outro ponto aqui que eu trouxe para vocês, que é o seguinte. Tem gente que me pergunta assim, Júlio, me diz uma coisa, Júlio. Qual que é o maior benefício de você ter base sólida em teste de software? E aí, para quem já me segue há um tempo, vai se lembrar do Alavanque Sua Carreira em Teste de Software. Se não me engano, foi o segundo. Teve um dia no Alavanque Sua Carreira que eu falei sobre uma história da minha esposa. Minha esposa a gente tinha acabado de se mudar para São Paulo. A gente tinha se mudado do interior, Araçatuba, né? Para quem conhece Araçatuba, é uma cidade com um calor terrível. E a gente tinha acabado de se mudar para Osasco. Em Araçatuba ela tinha um doutor que atendia ela, que ele era muito bom, assim, muito bom, muito bom. E quando a gente chegou em Osasco, ela foi procurar outros médicos para atender ela. Ela encontrou o primeiro, né? Foi lá nessa pessoa, fez uma consulta, e a consulta, essa pessoa, a Priscila foi lá e falou sobre isso, né? Sobre quais eram alguns dos seus sintomas, né? Do que ela sentia. E a pessoa olhou para ela e falou, isso daqui é paracetamol, vai resolver para você. Ela ficou, né, maluca, assim. Ela falou, como assim paracetamol, Não? Você nem olhou, você nem perguntou nada, você simplesmente ouviu o que eu falei e falou paracetamol. Você nem olhou para mim direito, você só tá aí escrevendo, você só escreveu aí paracetamol e já era? Como assim? Voltou para casa, os sintomas não passaram, óbvio, com o paracetamol. Ela foi então, né, ficou muito maluca com aquele médico, foi procurar outro médico. No outro médico, ela começou a falar e ele anotava no que ela falava. Anotava. E depois que ela terminou de falar, ele perguntava. Foi perguntando daqui, perguntando dali, várias perguntas, e capturando um monte de informação. E com aquele monte de informação, né, que ele já tinha em mãos, ele ainda falou, preciso de mais informações. Foi lá e pediu alguns exames, ela fez alguns exames, trouxe para ele olhou, comparou as informações, com base em tudo aquilo, eu começo a pensar assim, que na hora veio na cabeça dele assim, um monte de referências dele, sussurrando no ouvido dele. O que poderia ser? Sussurrando. Aí ele pega e fala, o seu problema é esse. Vou te receitar alguns medicamentos. Medica. E fala, vou te acompanhar. Você vai, depois você volta aqui e eu quero saber como você está. Como se você está melhorando, como estão as coisas. E esse médico, até isso foi bacana, até virou meio com jargão desses alavanques, porque a gente foi olhar no Google e a nota desse médico era 5 estrelas. Aí a gente começou a falar disso, né? Qual que você prefere? Você prefere ir num médico que é um médico paracetamol? Ou você prefere ir num médico que é 5 estrelas? Quando alguém me pergunta, Júlio, qual o maior benefício de você ter uma base sólida em teste de software? A minha resposta é essa, você se torna um QA 5 estrelas. Por que isso? Porque você não simplesmente olha algo e fala, esse daqui é a solução para o problema. Você analisa, você pensa, você estrutura, você pondera, você busca, você analisa, você... é diferente. Você pensa na solução com base em diversas informações que vão ajudar você a tomar uma decisão mais precisa. É sobre isso. É sobre isso
que eu diria que esse é o maior benefício de você conseguir ter uma base sólida em teste de software. Bases sólidas em teste de software ajuda você, ter confiança no que você faz. E confiança em teste de software é um negócio muito bom, sabe por quê? Porque assim, o tempo todo quando a gente pensa em teste de software é sempre correlacionado a risco. É o risco de algo que você contribuiu de alguma forma com a perspectiva de testes ir para a produção e não dá bom. Você sempre tem esse risco, então você sempre está com medo, entendeu? Sempre. Se você tem confiança no que você faz, esse medo ele é reduzido. Não é que ele acaba, mas ele é reduzido drasticamente. Você tem mais confiança. Mega importante isso. Número 2. Você, por ter essa confiança, você passa a confiança para a sua gestão. Sabe o que acontece? Uma coisa que eu aprendi assim, sabe, na minha carreira é a seguinte: liderança gosta de ter controle. Gosta de ter o controle. O que é controle? É saber que as coisas estão indo bem, né? Ou ter uma noção muito clara que elas estão indo mal. Bom, precisa ter o controle. Se a liderança vem falar com você e você se demonstra pouco confiante, ela fica balançada também. Óbvio. Puxa, você não demonstrou confiança? Como que eu vou confiar em você? Né? Faz sentido, não faz? É igual você tá lá no médico, né? Tem seu braço tá todo roxo. E aí você chega e fala assim, ô médico, e agora, cara? Você acha que é fácil resolver esse problema? Ele fala assim, cara, eu acho que sim. O que você começa a gritar, como assim? Você acha? Né? Agora ele fala, não, fica tranquilo. Ó, isso daqui é o seguinte, tem uma veia que passa aqui, o nome da veia é XPTO. Né? Tá vendo aqui essa parte? Ela tá um pouco mais levantada, você percebeu? É porque aqui tem uma coisa. Eu vou remover isso e pum, tudo vai voltar ao normal. Você sente a confiança. É o que um líder quer sentir em você, confiança. Então você tem a confiança para você conseguir ficar tranquilo e você demonstra confiança. Então os outros também gozam dessa confiança. E quando isso acontece, cara, é inevitável o reconhecimento das pessoas sobre o seu papel. É inevitável. Tem um aluno meu que ele chama Rafael Bandeira. Ele não é só um amigo, ele também é um grande amigo. Cara muito, muito, muito inteligente. O Rafa Bandeira, uma vez a gente conversou, ele conseguiu alavancar sua carreira, conseguiu aumentar seu salário. Na época que a gente conversou, conseguiu um aumento de salário mais de 80%, se não me falha a memória. E a entrevista dele tá lá no YouTube também. Mas ele me disse uma coisa que eu achei muito bacana. Ele me disse assim, Júlio, lá na minha empresa, que é a empresa onde ele trabalhava, eu tenho contato com os desenvolvedores muito grande. E eles têm uma consideração muito grande por mim. Eles me reconhecem como sendo realmente alguém de qualidade que sabe, que entende as bases. Júlio, uma coisa assim que eu consegui perceber é o seguinte: lá eles não me veem só como alguém que encontra os defeitos, mas eles me veem também como sendo alguém que antecipa os defeitos. Por quê? Porque ele não está pensando só no operacional, ele está pensando no estratégico. Dentro da própria empresa eu consegui um aumento de 112%. Então, o meu salário mais que dobrou e conseguir esse aumento dentro da própria empresa, cara, não tem, é uma sensação sem igual. E tipo, passei a ser reconhecido não só monetariamente, mas dentro da equipe também. Eu deixei de ser a pessoa que encontra todos os bugs para a pessoa que antecipa todos os bugs. Pensar no estratégico faz com que a sua carreira seja alavancada. Pensar no estratégico faz com que você consiga alavancar sua carreira. Se você pensa só operacional é aquilo lá que vai lá, vou achar bug. Não, agora vou levantar, respirar, olhei pro lado, tô tendo uma visão mais ampla, sacou? Do que é a minha carreira, do que é a minha profissão, do que é o meu papel hoje, agora, no time onde eu tô.
olha, consigo ver mais coisas aqui que podem influenciar muito mais do que o próximo bug que eu vou encontrar aqui. Por quê? Porque eu usei a minha visão estratégica. É outro nível, entendeu? Quando você pensa na sua carreira desse jeito, é o outro nível. Você vai para outro nível. E, novamente, diga para você, quando chega esse momento, é o momento de você pensar assim, meu, agora eu estou conseguindo, sabe, demonstrar o que é o meu papel. E é o momento que as pessoas te reconhecem. E, novamente, eu já disse para vocês diversas vezes, se você chegar dentro de um momento como esse na sua empresa, em que você tiver realmente, sabe, se preparou as suas bases, você está exercitando, você está seguindo essas dicas, e você vê que a empresa não te valoriza, você, tem que vazar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, tem empresa que por mais que você lute, por mais que você se esforce, por mais que você faça, eu não estou falando de ficar fazendo hora extra, não. Eu estou falando uma mudança como essa que eu estou falando aqui para você. Você estruturou as suas bases, você correu atrás de se tornar um QA 5 estrelas. Eu não estou falando de, lá na minha empresa eu faço tudo. Lá na minha empresa eu faço um monte de hora extra, ninguém me reconhece. Você está no operacional, talvez. Não estou falando que é a verdade, que é a certeza, porque eu não conheço a sua vida. Mas talvez você esteja no operacional. Você está pensando no estratégico? Está usando das suas bases? Então tem que repensar. Não simplesmente chegar lá e falar, não vou mais trabalhar aqui. Porque o Júlio falou que não... Não. Estrutura. Você vai ter que estudar muito, você vai ter que buscar muito, você vai ter que formar a sua base. Formou? Ótimo. Agora sim, analisa. Entendeu? Vê o tanto de benefícios que você já trouxe para essa empresa. Ela está te valorizando? Não está me valorizando não, Júlio. Ela está te desafiando? Não está me desafiando não, Júlio. Essa empresa está te levando próximo do seu objetivo? Não está não, Júlio. Então, meu amigo, talvez seja hora de você dar um tchau. Entendeu? Porque a gente sempre pensa assim, nós precisamos aprender a falar sobre grana. Entendeu? E é assim, eu me esforço, eu busco, eu perco horas do meu dia a dia com a minha família, com as pessoas que eu amo. Por quê? Porque eu quero chegar em algum lugar. Empresa, eu estou batalhando aqui, estou fazendo muito minha parte. Você está fazendo a sua? Não estou. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Entendeu? E quando você for vazar para uma outra empresa, lembra que 51% das pessoas, daquela minha pesquisa que eu fiz, daquela minha pergunta aberta que eu fiz lá no LinkedIn, onde elas vão mudar de empresa, elas pedem 30% a mais. Então você já sabe qual que é o valor que você tem que pedir quando você for angariar novas vagas. Entendeu a ideia? Então você precisa, sabe, entender que quando você busca de verdade, aí as coisas precisam mudar. Beleza? Beleza, show de bola, Júlio. Toda semana a gente tem vídeos aqui, vídeos, conteúdos gratuitos para que você possa consumir, para que você possa conseguir aí alavancar a sua carreira. Então, fica atento aí aos próximos conteúdos que você compartilhar. Se inscreva no canal, muito sucesso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.